a Fernanda Monte, para quem não conhece, é pediatra e neurologista infantil. Ela trabalha comigo lá na Mendelix e ela trabalha também no Instituto Jô Clemente, que é a antiga PAI. E ela trabalha lá no setor justamente de triagem neonatal, então ela é uma expert nisso. Eu, né, sou pediatra também e sou geneticista, tenho uma paixão pelos erros inatos, né, por essas doenças metabólicas e também trabalho na Mendelix com a parte de análise genômica. Pode começar, Fê. Tudo bem, gente? Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho que gera muita discussão, né? Por que a gente tria, né? E a gente resolveu justamente colocar esse título, né? Triar para tratar. A lógica por trás da investigação das doenças silenciosas, né? Porque muitas delas, realmente, a gente não vai ver, né? O bebê que geralmente a gente tria aqui são bebês que nascem fofíssimos e que tem o problema logo após o nascimento, alguns meses depois. Só que assim, tudo parte de uma motivação, né? Só um minutinho aqui, que deu um... Tudo parte de uma motivação, né? Então, da onde veio essa motivação nossa, no caso aqui do Bochechinha, que é basicamente o que a gente vai falar? Foi um paciente de 2 anos de idade, que era com desenvolvimento adequado até os 6 meses, não tinha nenhum problema de saúde, mas ele era filho de pais consanguíneos, né? E aos 6 meses ele começou com uma involução do desenvolvimento dos marcos motores, né, e marcos cognitivos, episódio de mioclonia, distonia e episódio de supraversão ocular, que é virar o olho assim para cima e ficar parado, tá? Os pais são de uma cidade de Belém bem pequena, chamada Alencar. Tá? De Belém não, desculpa, do Pará. E ele realizou todos os exames possíveis. Ressonância, tomo de crânio, triagem pré-rinato, perfil de acilcarnitinas, tudo normal. E aí ele realizou, só um minutinho que eu vou mostrar para vocês aqui, o nosso paciente. Esse vídeo é um pouco grande, então eu vou mostrar quais os sintomas que ele tinha. Aqui a gente consegue ver, né, a bradicinesia, que a gente chama esse movimento mais lentificado dele. Ele não tinha mais nem sustento cefálico, ele conseguia rolar com alguma dificuldade no leito. A gente vê aqui, né, a hipertonia e a distonia, aqui mais fácil de ver, aqui nas mãos e nos pés. E ele realizou nessa investigação um exoma, em que foi diagnosticado essa variante em homozigose, tá? Num gene da tirosina hidroxilase, que é um gene para Segawa. Segawa, para quem não conhece, é uma distonia tratável com L-DOPA. E aqui eu vou apresentar os vídeos quando ele começou a tratar. Aqui com 2 meses de tratamento, em que ele conseguia já se mobilizar, né? Já andava nesse arrastamento, vamos pôr aqui. E aqui é após 1 ano de tratamento. Ele é esse aqui, ó, de bonezinho azul. E o que a gente tem aqui, então? A gente tinha um bebê que era completamente normal ao nascimento, e aí ele começa com um quadro de involução do desenvolvimento e tem uma doença tratável, né? E a gente assim, gente, quantas pessoas será que a gente está perdendo e está deixando ter? Já começou aquela lanterninha a acender, né? E junto com isso,
o custo do sequenciamento começa a cair. E a gente tem a nossa inteligência artificial que nos ajuda, né? O nosso sistema é o Abracadabra, que é desenvolvido pela própria Mendelix, e ele ajuda a gente a tentar separar melhor as variantes do que é benigno e do que é patogênico, né? Que pode ser uma doença. E o Abracadabra, diferente das outras inteligências artificiais, ele aprende com a nossa análise. Então, é uma via de mão dupla, né? A gente ajuda o Abracadabra e a Abracadabra nos ajuda. E aí eu vou falar um pouco da visão geral sobre a triagem neonatal para a gente entender como a gente coloca essa triagem nesse momento aqui no Brasil. Então, qual que é a importância de se triar, né? O que a gente quer quando a gente está pensando em triar qualquer criança e os recém-nascidos? Eu espero pegar uma doença na fase pré-sintomática, tá? Para que, quando eu comece a tratar precocemente e este tratamento precoce me leve a menos sequelas, né? E melhor desenvolvimento físico e mental, tá? Isso melhorando a qualidade de vida desse paciente. Tem doenças que nós conseguimos, com o tratamento precoce, não deixar a doença realmente apresentar nenhum sintoma? Sim, existem vários erros inatos que a gente consegue fazer isso, tá? Alguns não, tá? Mas a maioria não, desculpa, a maioria do que a gente consegue triar, sim, é tratável. Quando a gente fala de critérios de incorporação para triagem neonatal, aqui, lógico que tem uma mistura muito grande, né? Porque a gente está falando também não só de triar para tratar precocemente, mas também estamos falando muito do que é política de saúde pública, o que é política populacional. Então, assim, o que o governo né, as pessoas decidem em comissão triar. Então, seria história natural bem conhecida dessa doença, a possível identificação na fase pré-sintomática e que ele tenha um marcador e a possibilidade de se tratar precocemente, tá? Existência de um teste adequado, porque assim, se eu tenho um teste que não é adequado, um teste que vai gerar dúvida, na verdade, ele prejudica essa triagem, porque eu posso fazer muito falso positivo ou falso negativo, tá? E principalmente para a política pública, incidência da população tem que ser alta, né? Então vocês vão falar assim, mas esses erros inatos, nossa, é tão raro cada um. Sim, cada um é raro. Mas quando eu estou falando do monte, estou falando do grupo erro inato, eles se tornam muitos, né? E o custo-benefício da triagem populacional. O que eu quero dizer com isso? O que eu ganho, literalmente, triando essa criança, tratando precocemente? Muitos erros inatos, o que eu ganho? Eu ganho, primeiro, naqueles que são totalmente tratáveis, eu ganho um paciente que vai ser economicamente ativo, tá? E quando eu consigo tratar aquele erro inato e eu diminuo o tempo de internação, medicamentos de uso, UTI, isso tudo tem que ir no pacote, tá? Então, todo esse raciocínio tem que se ter junto. Bom, quando o bebê nasce, né? Aqui acho que todos nós somos pediatras, né, de raiz. O bebezinho passa já por uma grande triagem, concorda? Então, assim, ele faz o teste do olhinho, o teste da orelhinha, o teste do coraçãozinho, a manobra de Ortolani, que nada mais é também do que uma triagem para luxação de quadril, concorda? E o teste do pezinho, né? Que tá aqui o nosso famoso teste. E da onde veio esse teste, né? A gente aqui vai
traçar uma linha do tempo em que eu vejo lá nos Estados Unidos, em 1961, a primeira vez que se conseguiu dosar a fenil em papel filtro, tá? PKU é fenil. E em 1972, a dosagem de TSH e T4, no mesmo papel filtro. Brasil, 1976, a APAE de São Paulo começou com a iniciativa para triar PKU, tá? E em 1980 começa a triagem para o hipotireoidismo congênito. Porém, as leis estaduais São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná foi apenas entre 1983 a 1987. E a portaria em que se tornou obrigatória a triagem dessas duas doenças só em 1992. Nós estamos falando aí de quantos anos? E somente em 2001 houve a portaria em que a triagem nacional, a triagem neonatal foi ampliada, tá? E haveria a uniformização dessa triagem. O que quer dizer? Para o paciente do SUS, as mesmas doenças que eu trio no sul, eu trio no norte, eu trio no leste, eu trio no oeste, tá bom? E aí vamos na nossa realidade brasileira. 2001 saiu a portaria, né? Em 2006, nós terminamos de uniformizar a triagem para PKU e hipotireoidismo. Gente, eu tô falando que começou em 1960, tá? Em 2013, nós uniformizamos onde entrou a doença falciforme. Em 2013, novamente, entra também a fibrose cística e somente em 2014, nós estamos falando de 6 anos atrás. Nós temos as 6 doenças que se somou, então, a hiperplasia adrenal congênita e a biotinidase. Então, no SUS, o que é triado? Fenilcetonúria, tá? Ou hiperfenil, hipotireoidismo congênito, doenças falciformes, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e biotinidase. Tudo bem? Existe, talvez, eles talvez vão liberar a toxoplasmose congênita, tá? A toxoplasmose vai passar aí na frente de algumas doenças e talvez ela entre também no SUS. Mais um pouco da nossa realidade brasileira. A nossa realidade brasileira, a gente tem esses dados até 2015, em que apenas 83% das crianças realizavam a triagem neonatal. Não vou dizer que isso está muito diferente não, tá? Por quê? Porque aqui em São Paulo a gente é mal acostumado, né? A Larissa sempre fala isso, que a gente é muito mal acostumado, que a nossa realidade é outra. Aqui em São Paulo, a realidade é a criança colhe a triagem neonatal dentro do hospital, da maternidade, aí é dada alta para esse paciente, tá? Isso é por conta, eu tô falando da cidade de São Paulo, não tô falando do estado de São Paulo, tô falando cidade de São Paulo. O estado também tem suas diferenças. Por quê? Por conta da mãe paulistana, tá? Em muitos lugares, não vou chegar lá na Lari não, vou falar estado aqui do lado, por exemplo, Rio de Janeiro. O que acontece muito, tá? A mãe tem alta precoce junto com a criança, ou ela tem a alta em 48 horas, mas de qualquer jeito a triagem neonatal só vai ser colhida na unidade básica de saúde. Tá? Aí a gente vem com o segundo problema, que é o nosso percentual. Apenas 50% dessas crianças triam em tempo hábil. Qual que é esse tempo hábil? Do 2º ao 5º dia da criança. Por quê? Por que eu preciso que seja este tempo? Primeiro, a criança, quando ela nasce, é como se ela fosse blindada pelo metabolismo materno, tá? Então, a coleta precoce, ela pode me mostrar muito mais metabólito materno,
tá? Do que o metabólito do bebê. E eu preciso daquele tempo para ver também o anabolismo e o catabolismo próprio da criança, tá? Lógico que algumas crianças demoram mais que 48 horas, sim. Algumas crianças demoram mais. Os prematuros a gente vê isso bastante. Mas eu consigo uma recoleta. Então, é muito triste essa nossa realidade no Brasil, sabe? Porque, além da gente não ter uma cobertura tão boa, tá? Lembra, o teste do SUS é um direito do bebê. Em 20% dessas crianças, elas não estão tendo seus direitos respeitados. Ou porque o pai não sabe da importância, ou porque não foi conversado com essa mãe, ou porque a criança nasce... Você imagina, a criança nasceu, teve alta precoce, lá não sei aonde, você acha que ela vai voltar numa unidade básica de saúde no tempo hábil? É difícil. Então, eu acho que, principalmente como pediatra, a gente tem que começar a lutar para que essas crianças tenham colhido esse teste dentro do hospital. Dentro dessas 48 horas a 5 dias de vida. E aí agora é a confusão, né? Agora é onde gera dúvida. Bom, espero que vocês tenham entendido o que o SUS tria, tá? E aí, realmente, o nome da triagem, seja super, master, ampliada, estendido, super estendido, vários nomes, cada laboratório tem o seu nome, tá? O que é importante vocês olharem? Primeiro, quantidade de doenças que eles te oferecem. E, em segundo lugar, olhar a metodologia que está sendo feita, tá? Então, entre o SUS, que são aquelas 6 doenças, e o teste, que é o teste maior, que seria estendido ou ampliado, nós temos aí o intermediário, que tria as 6 doenças do SUS, mais 4 doenças, que seriam a deficiência de G6PD, a leucinose, tá? Por uma outra técnica, que não a do ampliado, e a galactosemia. E a toxoplasmose congênita, né? Que aí não é um erro inato, e sim uma doença infecciosa. Depois desse teste, nós temos aí a maior razão para todo mundo fundir o cérebro, que é o ampliado, que em alguns laboratórios tem 33 doenças, em outros laboratórios 48 doenças, tá? E o que tem que abranger? O que eles abrangem esse ampliado? São as aminoacidopatias, os distúrbios do ciclo da ureia, as aciduras orgânicas e os defeitos de beta-oxidação. Tudo bem? E aí, somando-se a isso, você existe, vamos botar assim, um super, que não tem nome, que seria a pesquisa de imunodeficiências, em que a gente vê pela técnica TREC-CREC, o SCID, que é a sigla para Síndrome da Imunodeficiência Congênita, e a gamma-glulinemia. Então, eu vou falar agora da maior dificuldade, do teste ampliado, tudo bem? Lembra que eu falei? O que é importante? É vocês olharem quantas doenças tria, tá? E qual a metodologia que está sendo usada nessa triagem, tudo bem? Por quê? Na metodologia da cromatografia de aminoácidos em camada delgada, tá? Eu vou conseguir triar apenas aminoácidos e aí eu somo mais 23 doenças daquelas 10, tá? Então, o que eu consigo ver aqui? Eu consigo ver doenças do ciclo da ureia, tá? Em que os aminoácidos estão lá naquele ciclo. E consigo ver as aminoacidopatias, que são aquelas doenças em que o aminoácido leva a doença, né? O aumento, o acúmulo daquele aminoácido. Por exemplo, a tirosinemia, tudo bem? Um exemplo do ciclo da ureia é a OTC, né? Em que o que eu vejo, o metabólito, é a citrullinemia baixa, tá bom? Lógico, outros metabólitos, mas estou falando dos principais, tudo bem? E nós temos a técnica chamada espectrometria de massas em tândem. O que é isso? Na verdade, ele é um método
quantitativo, em que eu consigo ver os picos, tá? Desses analitos, tudo bem? E esses picos eu consigo ver aqui. Os aminoácidos, então eu tô vendo os aminoácidos do platinhas e o ciclo da ureia, tá bom? E é a única técnica que vai avaliar as silcarnitinas, tá? Vamos lembrar um pouco da bioquímica? Que lá de céu, bem longe. O que é as silcarnitinas, tá? Os ácidos graxos, eles não conseguem, principalmente os ácidos graxos com uma cadeia longa, eles não conseguem atravessar a membrana da mitocôndria para formar energia, tudo bem? Para isso, ele tem que entrar no ciclo da carnitina e se liga, lógico que é complexo, né? Eu não vou entrar nesse ciclo aqui, mas ele sai formando uma acilcarnitina do número de carbonos em que ele tinha como ácido graxo. Tudo bem? Se ele não consegue entrar na mitocôndria, por algum defeito, algum erro, o que acontece? Eu não consigo a produção de energia, tá? Pela mitocôndria. Então, o que eu vejo? Quais são as doenças que aqui eu vejo? As aciduras orgânicas, né? E os efeitos de beta-oxidação. Eu acho que talvez, quando a gente explica um pouco melhor, a gente consegue concentrar onde eu tô vendo essas doenças, tá? E aí? Somando tudo isso, né? O nosso amor pela triagem neonatal, a nossa motivação, que a gente tem doença para tratar, mas nem todas têm marcador biológico, biomarcador. E aí? Né? A gente resolveu ter um novo olhar sobre a triagem neonatal. Só um minutinho, que eu acho que pulou alguma coisa. Não pulou não, desculpa. E aí, a gente resolveu ter o teste da bochechinha, porque, afinal de contas, já tinha o teste do olhinho, o teste da orelhinha, o teste do pezinho e o teste da bochechinha, que é colhido num suave, né? Que é uma triagem neonatal genética. E aí, o que a gente busca com isso? A gente busca identificar causa genética para essas doenças, né? Primeiro, da triagem do teste do pezinho, básico e intermediário, mas lembrar que a deficiência de G6PD, tudo bem? Ainda não está no painel, e também a hiperplasia adrenal congênita pela 21H, tá? Não está, e a Lari vai explicar um pouquinho melhor depois por quê. Conseguimos ver grande parte das doenças do perfil Tandem, tá? O SCID-A-gama, o teste do olhinho, em que eu vou ver, né, o gene para retinoblastoma, e no teste da orelhinha, em que a gente pode ver a surdez genética. E, adicionalmente, nós vamos entrar aqui em doenças neurológicas como o AME, o Duchenne, as doenças renais como a síndrome de Batter, as deficiências do metabolismo de vitamina, por exemplo, como MENX, a fibrose cística, né, que também já está na triagem básica, os erros inatos do metabolismo, por exemplo, como a acidemia metilmalônica, e uma série de outros genes. O que eu acho que é importante a gente frisar aqui, tá? Esses testes são complementares, tudo bem? Algumas doenças, por exemplo, como o hipotireoidismo congênito, ainda não se conhece todas as formas genéticas dela, ok? E a criança que nasce com a triagem neonatal para hipotireoidismo congênito alterada, se ela não for uma forma transitória, ela tem que tratar, mesmo que não tenha causa genética conhecida. E, né, por que a gente complementa isso? Porque eu tô falando que a gente tá vendo doença que pode não ter biomarcador, concorda? Por exemplo, o AME.
O AME não tem biomarcador, né? Ajuda a esclarecer algumas alterações que foram vistas nessa triagem neonatal, tá? Que seja básica ou do tandem. E, inclusive, pode sugerir um diagnóstico. E, mais uma vez, frisar, o paciente tem que fazer o teste do pezinho. Por favor, gente, não dá para fazer só o bochechinha, tá? É importante que ele tenha essas duas triagens. Como ele é colhido? A gente precisa de 30 minutos de jejum, tá? É só porque a boca com sujeira pode, pela contaminação que a gente chama da amostra, tá? Não é invasivo, então assim, é um suave oral, acredito que a maioria das pessoas tenham visto, né? É esse suave da foto. E aí a gente esfrega um pouquinho de cada lado, tá? E eu posso colher a partir do nascimento. Então, assim, diferente da bioquímica, a coleta tardia não vai interferir no resultado. Mas eu preciso que, na verdade, assim, a gente pede para que essa coleta tardia não ultrapasse 3 meses. Por quê? Grande parte dessas crianças que vão ter um erinato ou vão ter alguma doença aqui, a maioria das doenças antes dos 3 meses vai dar algum sintoma. E aí vou passar a palavra para a Lari. Lari, você quer projetar? Eu acho que é melhor, Fê, porque eu já consigo ir passando. A Fernanda já falou, né, muito sobre o teste do pezinho básico, da parte bioquímica, de como que surgiu a ideia do teste da bochechinha, um pouquinho do que ele é. E aí eu vou falar um pouquinho sobre algumas dúvidas frequentes que algumas pessoas sempre perguntam pra gente, ou diretamente pela Mendelix, ou nos corredores, né, que nem a gente fala, de vir perguntar, tirar uma dúvida indireta, né? Então, assim, uma das primeiras coisas que as pessoas perguntam é como que vocês criaram esse painel, né? Como que vocês escolheram que doenças que vão entrar, né, que vão estar incluídas no teste da bochechinha. Então, assim, a gente não saiu tirando os genes que a gente ia incluir nesse painel da nossa cabeça, né? A gente realizou uma ampla discussão com especialistas de diferentes áreas, então, neuropediatras, hepatopediatras, imuno, nefro, gastro, hemato, para tentar entender que doenças a gente poderia ter um tratamento eficaz, se detectado precocemente, ou seja, que pudesse até mudar o prognóstico, né, daquele indivíduo. E a gente precisa também, para poder incluir num teste genético, a gente precisa que essa doença, essa determinada condição, tenha uma base genética conhecida, né? Então, assim como a Fernanda já falou, algumas formas do hipotiroidismo a gente ainda não conhece, a gente ainda não entende muito bem. Então, a gente não consegue detectar todas as formas de hipotiroidismo pelo teste da bochechinha. E um outro critério, a condição genética, ela tem que ser passível de ser investigada pela técnica que a gente utiliza, que é a técnica de sequenciamento de nova geração. Então, como a Fernanda também falou, algumas doenças, como por exemplo a hiperplasia congênita de adrenal pelo gene CYP21, a gente não inclui nesse teste, porque esse gene ele é um gene muito complexo do ponto de vista genético, para ser analisado. Ele é um gene que possui um pseudogene que é muito parecido, então a técnica de sequenciamento de nova geração não é o padrão ouro para a gente detectar variantes, né, nesse gene, fazer o diagnóstico, então a gente acaba não incluindo esse gene no teste. E um outro critério é ser uma condição que possa levar a manifestações na infância. Então, por exemplo, a gente não vai incluir no teste da bochechinha uma doença, uma condição, um gene que tenha manifestações principalmente na idade adulta e que não se manifeste na infância, por exemplo. E como que é feito, né, esse teste da bochechinha, né? Tem a parte da coleta, que é feito... Ai, não sei sem querer. Deixa eu voltar. Tem a parte da coleta, né, que a Fernanda já explicou, é feita através de um suave oral que a gente raspa na parte interna da bochecha. Isso visa captar as células que estão descamando
na bochecha. E através dessas células que estão descamando, a gente vai extrair o DNA e desse DNA, né, entra no laboratório e a gente vai fazer a extração do DNA, gerar todos os dados por sequenciamento de nova geração. Depois esses dados eles vão ser organizados pela bioinformática e aí isso vem para análise médica, para a gente poder fazer a interpretação dos dados, das variantes que são relevantes e elaborar um laudo para poder devolver para a família e para o paciente. O resultado ele fica disponível online, geralmente em até 3 semanas. Então, é rápido, porque a gente está falando de uma condição potencialmente tratável e quanto antes a gente diagnosticar, antes a gente vai ter, né, como instituir um tratamento e modificar a vida desse indivíduo. Então, só para vocês entenderem um pouquinho como que é feito, né, esse sequenciamento. Depois, quando eu estiver apresentando alguns casos, eu vou mostrar a imagem real do que a gente vê. Mas só para vocês entenderem como que é. Aqui embaixo, nessa linha de baixo, a gente tem o que a gente chama de genoma humano de referência, tá? Não é um genoma de um único ser humano, tá? Mas é um genoma que ele é classicamente aceito como genoma de referência, que seria um genoma, entre aspas, sem erros. Então, a gente faz o alinhamento do genoma de referência com as sequências que o sequenciamento de nova geração gera para a gente. Então, esses bloquinhos menores a gente chama de leituras ou de reads. Quem faz essa organização para a gente é justamente o pessoal da bioinformática. Então, um sequenciamento de nova geração, ele vai gerar vários bloquinhos pequenininhos, né, várias leituras pequenas. A bioinformática vai alinhar, vai organizar isso para a gente, vai dizer para a gente exatamente em que região do genoma aquele bloquinho, aquela leitura tem que ficar, e a gente vai conferindo isso com o genoma de referência. Então aqui, por exemplo, aonde no genoma de referência a gente tem uma letra C, no paciente eu também tenho uma letra C. Tudo certo por aqui, não teve nenhuma mutação, nenhuma variante. Aqui, onde o genoma de referência diz que a gente tem que ter a letra C, esse indivíduo ele tem a letrinha A. Então, isso daqui é uma variante. É uma variante patogênica, isso aqui é uma mutação, vai levar a doença? Aí que entra o trabalho da equipe médica para interpretar essa variante e ver se isso vai ter uma relevância clínica ou não, para a gente poder elaborar o laudo, tá? Uma outra dúvida que sempre surge é se o teste da bochechinha detecta todas as alterações existentes no DNA. A resposta parece um pouco óbvia, né? Não. Apesar da gente estar fazendo um teste de DNA, a gente só vai analisar, né? Só estão incluídos no teste, na análise que a gente vai fazer, os genes que estão incluídos no teste da bochechinha. Então, nenhum gene além daquele que a gente lista, né, na análise vai ser analisado, vai ser laudado, o paciente não vai ter nenhuma surpresa no final de repente, receber uma variante, uma mutação num gene que não está no teste da bochechinha. E o que é reportado? A gente só reporta no laudo do teste da bochechinha alterações genéticas com potencial relevância clínica. Ou seja, a gente não vai reportar o estado de portador, tá? O que a gente chama de estado de portador? Algumas condições genéticas, elas têm um padrão de herança autossômico recessivo, que é aquele azinho. A gente chama de portador aquele indivíduo que, para essa condição, ele é azinho. Ou seja, em um dos alelos ele tem a variante, mas o outro alelo dele é perfeito, é normal. Esse indivíduo, ele não tem a doença, mas a gente considera que ele é portador. A gente não reporta isso no teste da bochechinha porque a gente interpreta, a gente entende que isso não tem uma relevância clínica para aquele bebê que está sendo triado. E quando e como solicitar, né, o teste da bochechinha? Que nem a Fernanda já falou, ele pode ser realizado a qualquer momento, desde o dia que o bebê nasce. Se quiser colher na sala de parto, dá para colher, né, desde que não tenha sido feita nenhuma manipulação na cavidade oral do bebê, porque, como a Fernanda falou, a gente precisa que a cavidade oral esteja 30 minutos sem colocar nada dentro dela, para a gente evitar ter contaminação do material genético que a gente vai colher.
e preferencialmente fazer esse exame até os 3 meses, porque a nossa ideia é justamente detectar uma condição potencialmente tratável e a maior parte das doenças que a gente tria aqui tem uma manifestação ainda na infância. Então, quanto antes a gente fizer, antes a gente vai ter a chance de fazer esse tratamento. Por ser um exame de triagem neonatal, ele não precisa de pedido médico, tá? Então, se a família quiser ir direto no laboratório e colher, pode. O ideal é que passe, né, por um médico, passe pela consulta, né, pediátrica no pré-natal, que o pediatra possa orientar e indicar corretamente o exame, mas não precisa ter o pedido médico para poder fazer esse exame. E quais são os resultados possíveis para o teste da bochechinha? Essa é a cara, tá, do laudo. A gente libera ele como baixo risco, que aí vem com essa faixinha verde, risco clínico intermediário, que vem com essa faixa amarela, e alto risco. E o que significa cada um desses riscos? O alto risco clínico indica que existe uma alta chance da gente ter um diagnóstico e pode até não ser necessário um exame confirmatório depois. Tá? Geralmente a gente vai laudar como alto risco clínico aquele gene, por exemplo, que tem um padrão de herança autossômico recessivo e a gente identificou 2 variantes que são definitivamente patogênicas, que a gente não tem dúvida que as 2 variantes levam à doença. No risco clínico intermediário, geralmente a gente vai laudar aquela condição, né, geralmente recessiva. Eu sempre estou falando do recessivo porque a maior parte das doenças que a gente tria, né, que a gente testa no teste da bochechinha são doenças recessivas, tá? Então a gente precisa ter a mutação, a variante nos 2 alelos. O risco clínico intermediário, às vezes acontece, por exemplo, da gente ter em um dos alelos a gente tem uma variante que é definitivamente patogênica e no outro alelo é uma variante que a gente não sabe o que significa. Como a gente está falando de um teste de triagem que a gente não tem acesso, né? Como eu falei, a gente não tem um pedido médico, a gente não tem quadro clínico do paciente, a gente não vai conseguir interpretar essa variante de significado incerto para saber se ela é potencialmente patogênica ou não. Então, a gente libera como risco clínico intermediário, mas serão necessários exames confirmatórios, o que pode ser até o próprio teste da bochechinha, se for até o próprio teste do pezinho, desculpa, se for uma doença que está incluída no teste do pezinho. Ou pode precisar fazer, de repente, um exame de imagem, um exame auditivo, por exemplo, um pouco mais específico, como é o caso dos genes que levam à surdez, mas geralmente no risco clínico intermediário precisa fazer mais algum exame para poder confirmar. E existe aquela informação de potencial relevância clínica, que a gente também libera em algumas situações, que indica que tem uma alteração genética que pode ser relevante, mas que a gente não considera que isso vai levar a alguma repercussão clínica. Então, por exemplo, algumas condições a gente sabe que podem ser detectadas no teste do pezinho tradicional. Então, por exemplo, tem uma variante genética que quando ela está presente em homozigose, no gene BTD da biotinidase, ela pode levar a uma alteração no teste do pezinho. Mas a gente sabe que essa variante genética em si, ela não leva à doença deficiência de biotinidase. Mas como esse bebê, como essa família pode estar em mãos com o teste do pezinho alterado, a gente acaba incluindo essa informação, até porque a presença dessa variante, ela justifica, né, a alteração do teste do pezinho, mas ela não justifica a doença. Então, a partir desses 2 resultados, o pediatra não precisa mais tomar nenhuma conduta, porque ele sabe que aquela alteração aconteceu por conta da alteração genética, né, da variante genética, que a gente sabe que não leva à doença. Então, em algumas situações, o laudo ele vai com essa informação de potencial relevância clínica. E o que fazer com indivíduos sintomáticos, né? Até agora a gente está falando de bebezinho, recém-nascido, que nasceu, que a gente está fazendo teste nos primeiros dias de vida, né? O que a gente faz quando a gente está lá no consultório com um indivíduo que surgiu para a gente já com algum sintoma e ele não fez o teste do pezinho ampliado, ele não fez o teste da bochechinha quando era mais novo? Para isso, a gente criou o painel de doenças tratáveis, tá? A diferença básica entre um e outro é que o teste da bochechinha ele é considerado um teste de triagem e o painel de doenças tratáveis ele é considerado um teste diagnóstico, tá? Aqui a gente precisa de um pedido médico
para o painel de doenças tratáveis e a gente precisa de informação clínica. Então, se a gente está falando que a gente está fazendo um teste porque o indivíduo teve sintomas, eu preciso saber que sintomas são esses. Isso vai auxiliar na interpretação das variantes genéticas. A gente sempre tem que lembrar que o Brasil, ele é um país de dimensões continentais, né? Então, como a Fê já falou um pouquinho no início, a gente não tem a mesma realidade em todos os estados e nem mesmo dentro do mesmo estado, por exemplo, São Paulo, que é um estado enorme, a gente tem uma realidade na capital, a gente tem uma realidade até na periferia da capital e tem uma outra realidade nas cidades do interior, por exemplo. Os exames bioquímicos, eles são de difícil interpretação. A gente sabe que não são todos os médicos, não são todos os pediatras, não são todos os geneticistas, nem todos os neuropediatras que sabem interpretar corretamente os testes bioquímicos. Os testes bioquímicos, eles sofrem interferência de diversos fatores. Então, por exemplo, se foi uma amostra que foi coletada em um estado, mas ela só vai ser analisada, interpretada em outro estado, algumas substâncias, algumas condições, quando a gente tem esse transporte, esse tempo prolongado da amostra até ela entrar de fato para ser analisada, isso pode levar a algumas alterações. Se a pessoa que está interpretando não tem ciência disso, a gente pode fazer uma interpretação errada de um eventual exame alterado. E alguns exames que a gente ainda tem na prática, né, que os laboratórios ainda oferecem, são obsoletos, a gente não usa mais, como por exemplo a dosagem de aminoácidos na urina. A gente vê que é muito frequente alguns médicos pedirem e de repente cai no neuro ou cai no geneticista porque teve um exame desse alterado, mas a gente sabe que a gente já não os utiliza mais, tá? E essa ampulhetazinha tá aqui para a gente lembrar que quando a gente está falando de uma doença tratável, cérebro, tempo é cérebro, né? Então a gente tem que fazer o diagnóstico quanto antes para tentar evitar uma repercussão ainda maior para aquele indivíduo. E a gente tem que realizar esse teste o quanto antes, já que a gente está falando de um indivíduo, de um bebê que já está com algum sintoma. Ele pode servir como teste confirmatório quando a gente tem um teste do pezinho alterado. Então, vamos supor, é um bebê que não fez o teste da bochechinha, com 20, 30 dias, a gente recebe esse teste do pezinho e ele veio com uma alteração. O painel de doenças tratáveis, ele pode ser utilizado como um teste confirmatório para esse teste do pezinho. Como eu já falei, ele necessita de informação clínica, ele necessita de pedido médico, ele é um exame, né, que vai dar um diagnóstico, e ele tem o mesmo custo e inclui todos os genes, né, do teste da bochechinha. Então, não tem por que, por exemplo, pedir um teste da bochechinha para um indivíduo que tem sintomas, e também não faz sentido pedir um painel de doenças tratáveis para um indivíduo que não tem sintoma nenhum, tá? Um bebê recém-nascido que não tem nenhum sintoma até o momento. Agora eu vou apresentar alguns casos para vocês entenderem, verem como que isso fica um pouco mais palpável, né, na nossa prática. Vou apresentar primeiro 2 casos de teste da bochechinha. Então, o primeiro caso é um recém-nascido masculino. Essa é toda a informação que a gente tem. A gente realmente não recebe informação clínica quando a gente está analisando o teste da bochechinha. E a gente viu no sequenciamento de nova geração, isso aqui é uma imagem da nossa tela de análise. Esse bebê, ele tinha uma variante em heterozigose, tá? A heterozigose eu sei porque tá aqui, ó, cópias 1. Nesse gene GCH1, que é um gene que leva a uma distonia dopa responsiva. E é uma variante que é classificada como patogênica. Então, eu sei que isso leva, de fato, à condição. Aqui é como a gente enxerga. Então, lembra daquele outro slide que eu mostrei para vocês embaixo, né? O genoma de referência, que seria essa partezinha daqui de baixo. E essas barrinhas cinzas são as leituras ou os reads do paciente. Então, o sequenciamento do paciente está nessa parte aqui de cima. E, digamos assim, o meu gabarito é esse que está aqui embaixo. Então, nesse indivíduo, eu vejo que em algumas leituras, mais ou menos metade, né, das vezes desses reads, houve uma deleção de 2 letras, né, do A e do T. Isso faz com que a gente perca completamente a leitura desse gene
porque o gene ele é lido através das trincas, né, dos nucleotídeos, né? Cada 3 nucleotídeos a gente tem a formação de um aminoácido. Então, isso realmente é uma mutação que a gente considera uma variante patogênica. Então, isso aqui é a cara do laudo, né, que a família, que o médico teve acesso. A gente libera como alto risco clínico. Aqui vem o nome do gene, a doença, que é uma suscetibilidade, é uma distonia responsiva à levodopa. Aqui tem as informações sobre a variante. E o que seria, né, essa distonia responsiva à levodopa? É uma distonia, um distúrbio do movimento, que pode ocorrer de forma flutuante, pode iniciar nos primeiros 6 anos de vida, então não necessariamente a gente vai ter já no recém-nascido, nos primeiros meses, uma manifestação clínica, e ela responde ao uso de L-Dopa, tá? Então é uma condição tratável. A gente dá um medicamento e aquele sintoma minimiza, desaparece, ou quem sabe até nem aparece aquele sintoma. Aqui é um outro teste da bochechinha, informação que a gente tem, recém-nascido, sexo feminino, tudo que a gente sabe. Quando a gente foi fazer a análise, a gente viu, né, que essa paciente, ela tinha 2 variantes em heterozigose, né, então assim, cada uma com cópias de número 1, né, então eu sei que são variantes que não estão presentes em todas as leituras e são variantes também já classificadas como patogênicas nesse gene que chama MUT, que é um gene que leva à acidemia metilmalônica, tá? A acidemia metilmalônica, ela é uma condição recessiva, então a gente precisa ter a variante nos 2 alelos para que a doença se manifeste. A gente precisa de 2 variantes, que é o que a gente tem aqui. E aqui é como a gente enxerga essa variante. Então, aqui de novo, né? O genoma de referência aqui embaixo. E aqui, em mais ou menos 50% das leituras, onde era para ter uma letra G, a gente tem uma letra A. E aqui também, em mais ou menos 50% das leituras, essa barrinha azul indica que houve uma inserção de algum nucleotídeo exatamente nessa posição. Da mesma forma como a deleção, a inserção de nucleotídeos também pode levar à mudança da matriz de leitura e, mais uma vez, né, como a gente tem que ter a trinca, né, de nucleotídeos para poder formar os aminoácidos, isso pode levar a uma proteína completamente anômala. Depois que a gente fez o teste da bochechinha, a gente teve acesso ao perfil Tandem dessa paciente. Olhando o perfil Tandem que ela colheu com 3 dias de vida, a gente vê que tinha um aumento de C3, mas também tinha um aumento da relação de C3 e C4 e um aumento também das outras dosagens e das outras relações, né? Isso indica pra gente uma acidemia metilmalônica, indica que seja uma acidemia metilmalônica do tipo multi-0, mas a gente precisa fazer mais exames para poder confirmar. E aí, nesse caso, o teste da bochechinha serviu como um exame confirmatório, né? Então, a acidemia metilmalônica, ela acontece por uma deficiência da enzima metilmalonil-CoA mutase. Existe a forma mais grave, que é uma ausência completa da atividade enzimática, que é o que a gente chama de multi-0, e formas mais leves, que há uma atividade parcial ainda da enzima, que a gente chama de multi-menos. E os sintomas se caracterizam por crises agudas de acidose metabólica, alterações hematológicas como uma pancitopenia ou uma anemia, uma bicitopenia, uma insuficiência renal, por exemplo. E o tratamento ele consiste na adoção de uma dieta com uma restrição proteica e o uso de fórmula metabólica específica para essa doença, além do uso da hidroxicobalamina intramuscular. Então, essa paciente, ela pode ter o tratamento precoce, né, estabelecido, sem que ela tivesse que ter sintomas, para então, a partir dos sintomas, a gente imaginar que tem alguma condição, que tem alguma doença. Esse outro caso, ele já entrou para a gente como painel de doenças tratáveis, painel de doenças genéticas tratáveis. É um menino de 1 ano que teve um desenvolvimento normal até uns 5 meses, quando ele começou a fazer crises de hipoglicemia, que a mãe levava no pronto-socorro, levava no hospital, a glicemia era corrigida, mas nunca era investigada. E aí ele começou a evoluir com uma icterícia, alterações de enzimas hepáticas, uma insuficiência hepática, vômitos, letargia. Em alguns exames, em algumas idas, né, de pronto-socorro dele, ele tinha uma acidose metabólica
E em uma das idas, né, a pronto-socorro dele, a pediatra que atendeu percebeu que ele tinha uma cardiomiopatia associada. E juntando tudo isso, levantou para ela o sinal de alerta de algum erro inato do metabolismo. Então, só relembrando, né, tem essa tabelinha dos 12 sinais de alerta de erros inatos do metabolismo, de apresentação precoce, de quando a gente deve suspeitar. E esse paciente, ele tinha 4 desses sinais. Ele tinha uma falência hepática precoce, ele tinha vômitos, ele tinha acidose metabólica e a hipoglicemia, e posteriormente foi detectada uma cardiomiopatia. Juntando tudo isso, o médico que atendeu solicitou o perfil Tandem, que veio pensando, né, no erro inato do metabolismo. O perfil Tandem desse paciente mostrou uma redução importante de todas as carnitinas, né, desde a carnitina livre, cadeia leve, média, pesada. E solicitou o painel de doenças tratáveis, e no painel de doenças tratáveis a gente detectou uma deficiência sistêmica primária de carnitina, causada por 2 variantes nesse gene, SLC22A5, uma variante que a gente considera patogênica e uma outra variante de significado incerto, mas que juntando com a clínica e com as alterações bioquímicas, a gente consegue fechar o diagnóstico de fato desse paciente. Tá? E a deficiência sistêmica primária de carnitina, ela é uma condição que ela pode variar a apresentação clínica, desde indivíduos assintomáticos até essa forma mais grave, que foi o que a gente viu, que apresenta-se como uma descompensação metabólica, geralmente de início nos primeiros meses, né, de 3 meses até 2 anos, com uma hipoglicemia, uma baixa aceitação alimentar, irritabilidade, aumento das enzimas hepáticas, e pode ter uma amônia também aumentada. Uma outra forma de apresentação é com uma miopatia esquelética, com acometimento cardíaco apenas, sem mais nada. Ou é uma paciente que pode apresentar uma arritmia durante a gestação só. Ou um paciente que tem uma adinamia e pode também ter indivíduos assintomáticos, tá? E a suplementação é feita com dosagem, né, feita com reposição da L-carnitina em altas doses. E aqui é vou apresentar agora mais 2 casos, né, de por que a gente deveria triar para tratar, né? Então, aqui é uma menina de 10 meses que já veio pra gente, assim, bem novinha, com um quadro de uma encefalopatia epilética, um atraso do desenvolvimento de partida, e ela tinha uma história familiar que sugeria que podia ter realmente alguma coisa. Ela tinha uma irmã mais velha que tinha falecido aos 2 anos, com um quadro também de atraso de desenvolvimento e encefalopatia epilética. Mas, assim, infelizmente, essa paciente não teve acesso a fazer o teste da bochechinha ou uma triagem neonatal ampliada. E foi direto para o sequenciamento do exoma. No sequenciamento do exoma, a gente viu que ela tinha uma variante em homozigose, ou seja, nas 2 cópias, né, tanto na cópia que vem do pai quanto na cópia que vem da mãe, nesse gene ALDH7A1, que leva a uma epilepsia piridoxina dependente. Então, é uma epilepsia de início no período neonatal, com crises refratárias ao tratamento convencional, mas que responde muito bem a altas doses da vitamina B6, que é a piridoxina. Então, de repente, se essa paciente tivesse feito, né, o teste da bochechinha, esse gene está no teste da bochechinha, a gente podia ter mudado o curso de vida dela, né, de fazer ela não ter a encefalopatia epilética e o atraso de desenvolvimento que ela teve. E esse outro caso é uma menina também de 9 meses, que tinha um quadro de irritabilidade, nistagmo, uma ataxia. O exame oftalmológico demonstrou um papiledema com uma palidez de papilas, e ela tinha uma hipotonia e começou a ter regressão dos marcos motores. Essa paciente também foi direto para o exoma, e o exoma também detectou uma variante presente nas 2 cópias, né, em homozigose, no gene SLC52A2, que leva à síndrome de Brown-Violeta-Van Laer tipo 2. E o que é essa síndrome, né? É uma síndrome que leva a uma fraqueza apendicular proximal e distal, com uma paralisia diafragmática, com uma dificuldade, né, respiratória. Pode ter uma ataxia também, uma deficiência auditiva, que posteriormente a gente soube que essa paciente tinha também.
uma atrofia óptica, uma paralisia bulbar com disfagia. O início dos sintomas habitualmente é nos primeiros anos de vida, né, na primeira década de vida, e a reposição da vitamina B2, que é a riboflavina, evita a progressão dessa doença. Então, se essa paciente também tivesse feito, né, o teste da bochechinha, a gente já teria detectado e ela já teria realizado uma reposição precoce da vitamina, evitando também o surgimento e a progressão dos sintomas. Assim, esses eram os casos que a gente tinha para apresentar. Aqui eu vou trazer algumas mensagens finais, que eu acho que é o que a gente quer que vocês saiam daqui sabendo, tá? É que teste do pezinho ampliado não é tudo igual. Quando a gente fala, fiz um teste do pezinho ampliado, solicitei um teste do pezinho ampliado, a gente precisa especificar qual é a técnica que a gente quer que seja utilizada e ver qual que é a quantidade de doenças que esse teste do pezinho vai trazer para a gente. Então, se a gente não coloca, né, no pedido, se a gente não orienta a família qual é o teste do pezinho que a gente quer que eles façam, pode ser que eles façam um teste do pezinho que não é tão ampliado assim, porque como a gente viu, cada laboratório dá um nome comercial que quer para o exame. Então, vai ter laboratório que vai dar, né, que nem a Fernanda falou, Master, Super, Plus, né? Então, assim, o nome comercial não vai interferir. A gente tem que ver qual que é a técnica que esse laboratório vai fazer para saber se realmente esse é o melhor exame que a gente está oferecendo para o paciente. Uma outra mensagem, né, que é uma dúvida que sempre surge. O teste do pezinho por tandem e o teste da bochechinha pode ser solicitado para qualquer recém-nascido. A gente não precisa estar diante de um recém-nascido, filho de pais consanguíneos ou com uma história familiar, para poder pensar em solicitar um teste do pezinho por tandem ou um teste da bochechinha, porque a gente está falando de condições que são tratáveis. E muitas vezes aquele indivíduo vai ser o primeiro, né, da família. Então, vocês viram aqui de todos os casos que eu apresentei, a gente tinha um só, que tinha uma recorrência, né, que tinha uma irmã que tinha um quadro parecido. Todos os outros não tinham história familiar de outros casos, de outros irmãos, né, de mais ninguém na família. E a gente não teve informação de nenhum também filho de pais consanguíneos, apesar de que daquelas variantes que estavam em homozigose, pode ser que aquele paciente seja filho de pais consanguíneos, mas assim, a gente não precisa esperar ter uma história familiar, nem esperar ter uma consanguinidade para pensar em oferecer uma triagem neonatal um pouco mais ampliada, né, para esse paciente. E, de novo, bater na tecla que o teste da bochechinha não substitui a triagem, né, neonatal tradicional, nem o teste do olhinho, nem o teste da orelhinha, nem o teste do pezinho. O paciente precisa fazer o teste do pezinho e o teste da bochechinha, se for o caso. E algumas mensagens finais sobre a diferença, né, do bochechinha para o painel de doenças tratáveis, que a gente ainda recebe muito pedido trocado de paciente que tinha que estar fazendo um bochechinha e está fazendo um tratável, paciente que entrou para tratável, mas na verdade, enfim, vice-versa. Então, assim, lembrar que o teste da bochechinha, ele serve como triagem para indivíduos assintomáticos e o painel de doenças tratáveis é para um indivíduo que já tem sintoma. No teste da bochechinha, a gente não precisa de pedido médico. Para o painel de doenças tratáveis, a gente precisa de um pedido, a gente precisa de informação clínica. Atualmente, o teste da bochechinha conta com 317 genes, tá? Isso está constantemente sendo atualizado, né? A gente sempre está discutindo com especialistas para ver o que vale a pena incluir, o que surgiu de tratamento, o que a gente tem de informação genética nova. E o painel de doenças tratáveis, ele inclui os mesmos genes do teste da bochechinha. O teste da bochechinha, a gente sempre orienta que ele seja coletado por suave oral, porque é mais prático da gente coletar, é indolor. E o painel de doenças tratáveis, ele pode também ser coletado por suave oral, assim como praticamente todos os exames que a gente faz por sequenciamento de nova geração, mas ele também pode ser coletado por sangue, tá? O prazo é bem parecido, tá? Oficialmente a gente dá um prazo de 3 semanas para o teste da bochechinha, porque a gente está pensando aqui, de repente, num bebê ainda sem sintoma, que a gente pode mudar completamente, né, o surgimento de sintomas nesse indivíduo. Então, todo o teste da bochechinha que entra no laboratório, que entra na Mendelics, ele já é automaticamente priorizado. E o painel de doenças tratáveis, ele tem um prazo de 4 semanas, que é muito parecido e que também é automaticamente priorizado quando entra no laboratório. E o preço é o mesmo, não tem diferença nenhuma de preço entre os exames.